Eu quero começar aqui falando algo para vocês. Eu quero ensinar algo para vocês. Antes de qualquer coisa, todas as vezes que vocês virem ao culto, vocês venham com corações preparados para aquilo que Deus vai derramar sobre você. Que nós não sejamos como os fariseus que ficavam olhando para ver se encontravam algum erro para matar a palavra que Jesus ia liberar e não recebiam. E eu não sei se vocês têm percebido, mas todas as vezes que a gente veio ao culto do início do ano, da virada do ano, a palavra foi esperança. E depois a pastora foi falando outras coisas, o pastor falou sobre propósito. E veio também aquela palavra sobre ciclos. E já a gente vai orar pela palavra, mas eu preciso falar isso aqui antes. E eu não sei se vocês têm percebido, mas eu quero alertar vocês essa noite. Assim como aquelas virgens, nós não estamos mais no tempo de ser imprudentes, de ser as virgens insensatas. E insensatez quer dizer sem juízo, falta de juízo. Não há mais tempo para a gente ficar brincando de qualquer coisa. Nós precisamos preparar, assim como as virgens, e sermos virgens prudentes. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu creio que hoje nós estamos aqui, e já entrando no tema do Realicamp, em construção. E o Senhor vai falar, o Senhor liberou algo, uma palavra sobre esse tema, mas eu quero liberar algo para vocês, e eu creio que é uma palavra profética. Eu creio que é uma palavra de direção para vocês. Esses dias eu estava lendo a leitura bíblica no livro de Êxodo, e no dia que a pastora estava pregando aqui, eu me deu vontade de eu correr e pedir para mim falar aquilo, porque gritava dentro de mim. Mas eu disse, Deus, para tudo tem um tempo. E se for do Senhor isso, o Senhor vai preparar algo para eu falar. E vocês vão entender por que eu vou ter que falar isso aqui, porque eu vim entender depois. No livro de Números, como eu estava falando, vocês têm visto, os tempos, os ciclos. Nós temos que prestar atenção, tá aí as notícias. Eu não sei se vocês têm visto, mas hoje já é sábado de novo. Eu estava falando isso aqui com o Gigi hoje de manhã. Os dias eles estão voando, as horas estão apressadas e todas as coisas estão contribuindo para tudo o que a Bíblia diz que vai acontecer. E nós, Igreja do Senhor, nós não podemos estar num tempo como se nós fosse aquelas virgens insensatas, como se nada tivesse acontecendo. Não, é tempo de nós despertarmos para entender o que de verdade Deus quer para conosco. E o que eu vou falar aqui é algo que Deus direcionou, e eu sei que é para vocês, e é uma palavra de direção, e eu creio que Deus vai fazer na sua vida. É como se a gente estivesse vivendo uma mudança de tempos. É como se a gente estivesse vivendo uma mudança de ciclo, como a pastora bem pregou aqui. E nesse trecho de Números 27, versículo 12, vamos orar antes de ler essa palavra aqui? Amém? Números 27, a partir do versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés, suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá. Olha o versículo 15. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o seu Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. E olha a resposta do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o meu espírito, e imponha as mãos sobre ele.
faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissionem na presença dele. Na minha outra tradução diz assim: chame Josué, homem capaz, em quem tem o meu espírito. E o que eu quero que vocês entendam, antes de nós entrarmos para a palavra de construção, é que há sim uma mudança de tempos. Há sim coisas novas mudando. Há sim coisas acontecendo. E assim como Moisés orou ali ao Senhor, antes dele ir, né, de o Senhor o conduzir. Deus disse assim, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, designe um homem capaz. E o que ele disse foi que chame Josué, aquele que tem o meu espírito. E quando eu ouvi isso aqui da parte do Senhor, automaticamente, Deus começou assim a falar: vai ter mudança de tempo, vai ter mudança de coisas. E olhe, eu já os capacitei com o meu espírito. Sabe por quê? Você já recebeu o Espírito de Deus na sua vida? Você não é tão novo o suficiente para que Deus não tenha derramado algo sobre você. Eu estou aqui para dizer, vai haver mudança sim. Essa daqui é uma palavra de direção. Vai haver coisas sim. E eu e você já recebemos do Espírito de Deus. Não se ache incapaz. Não se ache que você não tem nada. O que é que diz João 12? A todos quanto receberam, deu-lhes direito de serem o quê? Chamados filhos de Deus. O que foi que Jesus disse lá em Mateus 28? Vão, façam novos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e ensine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que Deus falava comigo, e eu sei, eu acredito, porque eu recebi para a minha vida. Deus já nos capacitou para viver esse tempo. Não se ache novo demais. Você já recebeu o Espírito. Quem capacitou Josué foi quem? O Espírito. Por que que Deus levantou Josué? Josué era um jovem. E Deus disse: levante e chame ele à minha presença, porque ele tem o meu Espírito. Vocês recebam. Deus já derramou sobre vocês do Espírito Santo de Deus. Amém? E trazendo aqui para nosso tema, né, pré-Realicamp, em construção. E Deus, ele é enfático em tudo, né? Deus, ele é perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. E quando me veio esse tema, e a Bencinha aqui disse que ia ser ele para estar aqui, e ele não veio me avisar, e Deus sabe de todas as coisas, mas Deus tinha me dado uma palavra. E eu quero que você abra lá em Mateus, para falar sobre construção. No final nós vamos ligar é tudo, que vai dar tudo certo. Deus é grandioso. Eu vou tirar os meus sapatos, porque a Bíblia diz que o lugar onde eu botar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança, e eu quero ficar à vontade, e eu vou dar, e Deus já me deu. Em nome de Jesus. Mateus 7, deixa eu só achar aqui. Aleluias, glória a Deus. Mateus 7, 24. Para falar em construção, nós não podemos deixar de pensar em uma construção sem nós pensarmos em alicerce. Não é verdade? Nós não podemos pensar em uma construção e ver ela assim, bem bonita, bem arrumada, grande, né? Mas nós precisamos prestar mais atenção no alicerce do que em todo o edifício em si, não é verdade? E o Senhor me falava sobre alicerce. E o Senhor quer começar esse Realicamp, porque está começando hoje. O Senhor quer começar falando para mim e para você, para que a gente estruture o nosso alicerce em Cristo Jesus. Nós precisamos estruturar. Uma cadeira, para ela ficar aqui, ela precisa ter uma estrutura, não é verdade? E qualquer coisa que fique, né, instabilizada, ela precisa, no mínimo, ter o quê? Um tripé. Não é verdade? No mínimo, é um tripé. E eu quero que você vá aqui comigo. Mateus 7, você já está, eu é que não estou. Diz assim, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que,
construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ele construiu a casa. Diz aqui que ele construiu a sua casa sobre a rocha. E preste atenção que ele fala que ela estava sobre algo. E sobre quem ou o que está sendo construída a nossa vida cristã. E eu quero que você olhe agora para a sua vida, como você se vendo como uma casa, como uma construção. Porque é assim que nós somos para Deus. Nós somos uma construção. E preste atenção na palavra que inicia, né? Mudarão tempos. E o Senhor me dizia quando eu ia orar que esses tempos eles iam ser mais apressados. Ia ser muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E era como se as coisas iam acontecer de forma muito rápida. Iam acontecer muitas coisas difíceis, como a Bíblia diz que nos últimos dias nós teríamos dias difíceis. Mas também ia ser um grande derramar do Espírito Santo. E hoje eu estava conversando com o Gigi, falando sobre um livro que eu estou lendo, que é O Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom. E é impressionante como Deus ele é pontual em tudo. Ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E ela falou algo no livro que ela disse que ela teve que aprender a viver em um cenário de guerra. Não é diferente hoje, não. Nós temos que aprender a viver nesse tempo. Olhe, muitas coisas vão acontecer difíceis. Estão acontecendo já tantas coisas difíceis. Mas também vai acontecer muito derramado do Espírito Santo. E Deus já capacitou eu e você com o Espírito Santo. O que é que nós estamos esperando? Não é mais tempo de ser imprudente, de ser sem juízo, não. É tempo da gente abrir a mão e dizer: eu já fui capacitada pelo Espírito Santo de Deus. E ainda que você não veja, que você seja capaz, Deus já derramou algo sobre a sua vida que lhe capacitou. E esse algo é só o que você precisa: o Espírito de Deus. Somente o que você precisa. E quando ele construiu ali a sua casa sobre a rocha, voltando aqui, preste atenção que ele disse no outro versículo: vieram, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque tinha seus alicerces firmados na rocha. Precisamos estar com os nossos alicerces firmados na rocha. Nossos pilares precisam ter base na palavra de Deus, e ela precisa ser a nossa âncora. A palavra de Deus precisa ser a base para que o nosso alicerce seja fortalecido nesse tempo. Queridos, eu não estou aqui falando para crianças, não. Vocês sabem de toda a verdade, nós sabemos. Coisas irão acontecer sim. E sabe, se o alicerce não tiver firmado, vai vir a chuva. O que é que vai acontecer com a casa? Ela vai cair. Se não tiver com alicerce baseado na palavra em Cristo Jesus, a casa vai dar na areia. Isso não é profetizando, não. Isso é Bíblia, isso é palavra. Tá aqui, eu vou ler para vocês. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Como Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Deus está nos chamando nesse tempo a nós em construção, nós estamos em construção, a alicerçar nossa base, nosso alicerce na palavra de Deus. E eu quero que você venha comigo lá em 1 Coríntios 3. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 3 vai testificar e firmar isso aqui que eu estou falando para vocês, que nós somos casa, nós somos construção de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 9. Aqui o contexto, Paulo estava falando sobre a divisão nas igrejas, mas eu quero pegar essa parte aqui para que você entenda que nós somos casa.
Diz assim o versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e o quê? Edifício de Deus. Edifício é o quê? Construção. Não é verdade? Um edifício é uma construção. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Olha, preste atenção. Esses dias eu postei, né, aqueles... Como é que chama? Que eu posto no... É Planner, não. Como é que chama? Aquelas mensagenzinhas, sabe? Que eu não sei o nome que eu posto. E ali eu quero que vocês vejam que ali não é algo aleatório, não. Ali eu creio que eu recebo de Deus e eu lanço para vocês. E eu sei que é algo da parte de Deus. E eu até coloquei assim: qual o seu padrão principal, né? Qual o seu alicerce? Em que está construído? O que é que ele está dizendo aqui? Veja cada um como constrói. Cabe a mim e a você ficar prestando atenção. Como é que está o meu alicerce? Como é que está a minha base cristã? Será que quando... Gente, preste atenção. São Paulo já foi tudo fechado. Eu não estou aqui para assombrar vocês não, mas isso é Bíblia. Né? As coisas estão acontecendo. E diga aí, quando começar, quem vai ser você? Vai ser aquele que vai derreter? Ou vai ser aquele que vai estar firmado? Como aquela mulher na Segunda Guerra Mundial que pegava para salvar os judeus, escondia dentro da sua casa, ainda que o preço foi pago, foi entrar num campo de concentração e passar não sei quantos meses dentro de uma sala escura só. Quem seremos nós no meio desse tempo? Será que nós vamos ser aqueles que acham só bonitinho estar dentro da igreja? Não. Vamos firmar nosso alicerce em Deus. Só vai sobreviver, só vai ficar firme aquele que tiver alicerçado, que é a Bíblia quem diz. Vamos continuar lendo aqui. Aí olha o que ele diz aqui. Veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já é posto, que é Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando... Olha só. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Às vezes você olha para fulano e diz: aquela ali é uma construção de ouro, aquela ali tem pedra preciosa, aquela... Sabe quem é que vai mostrar? O grande dia. Sabe quem é que vai mostrar? É a aprovação. É isso aí que vai mostrar. É o alicerce, é aquele que vai ficar. Não é quem acha que isso e que aquilo, não, minha gente. É aquele que tiver alicerçado para quando der o vento, para quando der a chuva, para quando virem, não cair a casa. Porque esses dias eu vi uma árvore na internet, lá um negócio, ela virada, mas não caiu porque estava firme. E assim temos que ser eu e você, porque Deus já derramou do seu Espírito sobre nós. Ou não temos o Espírito de Deus, como a Bíblia diz, né? Ou não temos. Está aí algo para que a gente possa meditar nisso. Continuando aqui. Pedra preciosa, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Permanecer. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem? Olha, aqui é onde eu quero que você também traga a questão de nós somos casa de Deus. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E esses dias Gigi postou algo, acho que foi no grupo da gente, não sei se foi, mas ela falava assim, eu achei bem interessante. Que lá no início, Deus estava com a gente no Jardim do Éden. Depois no templo, né, foi da mesma forma, Ele queria estar conosco. Depois Deus conosco, né, que era Deus em nós. Mas agora o Espírito morando em nós. Não é verdade? E quando eu pensei nisso aqui, logo eu fiquei pedindo, de Senhor... Mas o que são esses alicerces? Em que está baseado isso? E eu não quero trazer aqui nada para você que não esteja na palavra de Deus. E logo me veio assim, eu sei, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 13.
quando Deus ele instrui ali, né, Paulo a falar sobre aquilo, Paulo ele disse algo muito maravilhoso. Ele disse assim: quando eu era menino, eu falava quando menino, eu pensava como menino, mas depois que eu cresci, vamos abrir lá, 1 Coríntios 13, e ele começou a dizer, né, que ainda que ele falasse a língua dos anjos, ainda que, e eu quero que você ligue a questão também da casa, né, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, e eu quero que você traga e ligue a isso. Que Paulo ele dizia: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um sino que ressoa. Eu quero que você ligue algo que, ainda que você, ele estava dizendo aqui, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que isso, ainda que aquilo outro. Ele disse: mas se eu não tivesse algo, isso seria como não ter nada. A casa, ela pode até ser bonita, ter uma beleza, ser bem acabada, ser firmada, mas se não tiver algo que eu vou trazer aqui para vocês, ela não tem beleza alguma. Vamos aqui ler 1 Coríntios 13, a partir do 9. Olha o que é que diz a partir do versículo 9. Pois em parte conhecemos. Olha o que é que Paulo estava dizendo. Gente, quem foi Paulo? Na minha opinião, foi um dos homens mais espetaculares, né? Fora Jesus aqui do Novo Testamento. Quem foi Paulo? Meu Deus, com uma comunhão com o Espírito Santo grandiosa, né? Ele não teve ninguém para ensinar ali a ele. Ele foi, e o Espírito Santo era quem ensinava. Ele mergulhava em Deus. Ele teve revelações tremendas. Quem foi Paulo? Um homem tremendo. Mas olha o que é que ele estava dizendo aqui já no final do capítulo de 1 Coríntios 13. Versículo 8, pois em parte conhecemos, e como ele conheceu, né? E como ele conheceu. E em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Era como se, não que ele estivesse desvalorizando as outras coisas, mas ele estava dizendo assim: olha, existe algo mais excelente, existe algo maior. Ainda que eu profetize, ainda que eu tenha dom de curar, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, existe algo mais importante, existe algo mais excelente. E não é errado você buscar os dons. Nós falamos muito sobre isso, né? Não é errado, a Bíblia diz, né, aqui no versículo, no capítulo 14, buscai os melhores dons com zelo, diz tantas coisas. Mas ele estava nos ensinando aqui que existia algo a se dar maior importância. Existia algo a gente atentar para cuidar com mais zelo. E ele diz aqui, ó: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha o que ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É como se ele tivesse assim: olha, eu já conheci muito, eu já fiz muita coisa, mas existe algo mais excelente. Eu agora estou pensando como se de verdade precisasse pensar. E ele estava dizendo assim: agora, pois, vemos apenas em um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Ele estava dizendo assim: olha, agora nós conhecemos em parte. Nós sabemos sim, nós no meio cristão, nós sabemos ou não sabemos algumas coisas? Sabemos, nós sabemos tudo que vai acontecer. Nós conhecemos, mas em parte. Mas precisa algo que eu e você precisamos atentar com maior ênfase. Precisamos atentar, precisamos mergulhar. E é isso que Paulo estava dizendo, precisamos amadurecer nisso. É como se isso fosse o de mais importante. E ele dizia aqui: eu quero que você tenha isso como que fosse os alicerces. Porque foi assim que o Espírito Santo me conduziu, quando ele me trouxe esse tripé, quando ele me trouxe essa construção. E ele diz assim, versículo 13. Olha o que é que aquele homem, grandemente, cheio da presença de Deus, olha o que ele disse: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor.
O maior deles, porém, é o amor. Olha aqui um alicerce em que nós precisamos estar firmados. Olha aqui em que nós precisamos estar alicerçados como verdadeira âncora. E ele diz assim, a fé. E por que a fé? Porque pela fé eu sou o quê? Salvo. Pela fé, eu preciso da fé para encontrar o quê? A salvação. Para crer em quem? Em Jesus, o dono da vida, né? O dono da vida eterna. A fé, eu vou precisar dela para que a eternidade se materialize. Eu vou precisar da fé. Aí ele diz, a esperança. E eu fui procurar, né? Esperança. Esperança é algo que vai lhe dar como que um impulso para que você continue. Esperança também está ligada à persistência, à insistência, a continuar, a dar continuidade. E eu fui procurar, né, o que era o significadozinho da palavra esperança, e eu nem trouxe porque Deus só queria confirmar. E dizia assim no dicionário religioso: virtudes daqueles que estão ancorados. E logo Deus disse alicerce. Âncora quer dizer o quê? Firmado. Então, baseie-se, baseiem-se, né? Se baseie na palavra de Deus, alicerçado. A fé, a esperança e o amor. E a fé, eu quero ler para vocês o que é que diz em Hebreus 11:1. A fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não vemos, não é verdade? Por que eu preciso da fé? Eu preciso da fé para que ela me dê condições de eu estar na eternidade sem ainda eu ter colocado o pé lá. Por quê? Porque é a certeza daquilo que eu não vejo. A esperança, ela vai me impulsionar, continuar persistindo, perseverando. Para quê? Para que eu alcance. E o amor? O amor nos amou. O maior deles é o amor. Seu principal alicerce é o amor. É Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor te amou e te capacitou com o Espírito de Deus. O amor me amou, sendo eu falha. Meu Deus, você já parou para pensar? Vocês aí que são muito lembrados lembrados aí das coisas. Não sei quantos milhões de habitantes tem no mundo. Não sei quantos bilhões, na verdade, né? É quanto, Júlia? Júlia sabe, Júlia é inteligente, viu? Diga aí, Júlia. 7 bilhões? 7 bilhões de habitantes. Ela é inteligente, viu? Não é porque é minha filha, não, mas é inteligente. E você já imaginou, em meio a tudo isso, Deus foi olhar para aqui, para uma cidadezinha pequenininha, e foi me amar e lhe amar. Será que não tem? É porque às vezes a gente fica olhando, né? A gente não sai muito, na nossa visão ela é um pouco limitada e nós não conseguimos enxergar. Mas você já conseguiu imaginar quantas pessoas e Ele nos escolheu? O amor te amou, o amor me amou. Será que isso para você é pouco? Será que isso é pequeno? O amor se materializou, veio ao mundo, entrou num ventre humano, chegou aqui, viveu tudo, sofreu tudo para chegar lá no céu e dizer: eu tenho autoridade para perdoar eles e salvar. Ele me amou e Ele te amou. Precisamos estar alicerçados em amor, junto à fé, à esperança. E tantas outras coisas, mas eu quero trazer aqui porque eu creio que foi Deus que conduziu a nos alicerçar nisso. E a esperança, ela diz aqui, deixa eu ler aqui, Colossenses 1:27, para a gente falar algo sobre esperança. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, o amor nos amou, isso é tão grande, meu Deus. Todas as vezes que você estiver se sentindo ninguém, que às vezes a gente se sente, viu?
Meu Deus do céu, é só eu? Mas o amor me amou. O amor nos amou. Glória a Deus. Filipenses, Colossenses 1, versículo 27. Olha o que é que diz aqui. Eu vou ler o 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios que somos nós, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Está vendo que a esperança, ela nos faz alcançar Cristo? Ela nos faz, através da fé, junto da esperança, nos faz permanecer em quem? Em Cristo. Aleluia. E agora nós vamos, o amor. Eu quero que você abra em 1 João 4. Ah, meu Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, aqueles que não estão entendendo, Deus dá entendimento. Aleluias. 1 João, capítulo 4. Versículo 9 diz assim, porque, gente, nós estávamos, só falo das nossas conversas, mas porque quando nós temos a oportunidade, nós não perdemos tempo. Seja assim com seus amigos. Não é que ninguém agora vai ser só zumbi espiritual, não, Mas nós precisamos, aproveitar as oportunidades. E nós estávamos falando sobre isso. Cadê? João, que o amor, ele tem se banalizado, Ser evangélico hoje em dia é tipo uma moda, não é verdade? E o amor que a Bíblia fala não é esse amor banalizado que lhe dá direito de você fazer o que quiser, não. Quem ama faz o quê? Esses dias eu tenho Estezinha, minha filha pequena, ela quando ela está com o telefone, Júlia? Misericórdia, quando a gente toma. Aí eu não estou dando a ela direto, porque eu já sei como é que ela fica. Aí eu tomei o telefone dela, e quando ela olhou para mim, braba, chorando, disse, você não cuida de mim direito. Porque eu tinha tomado o telefone dela. Aí eu fui, sentei com ela e disse, cuidar não é isso que você está pensando, dar o que você quer. Cuidar é zelar de todas as áreas da sua vida. E o pai, como autoridade, tem entendimento de saber o que é bom para o filho ou não. Assim é o nosso pai. E o amor é assim. O amor nos amou, mas ele nos traz para perto. E ele começa a ensinar como é que ele quer que a gente proceda em amor. Não é verdade? E 1 João 4, 9 diz assim. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas quem ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí deixa eu ler aqui o versículo 2... 1 João 2. Olha o que diz aqui em relação a isso, de que o amor não é esse amor que estão banalizando aí, que é fazer o que eu quero e Jesus me ama. Versículo 5 diz assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está o quê? Aperfeiçoado. Jesus, ele nos chama para perto, para quê? Para que nós venhamos o amando, não é por obrigação, o amando, o venhamos a obedecer a sua palavra e assim sermos aperfeiçoados em amor. Porque se tem um negócio que Cristo quer ensinar àqueles que querem estar perto dele, porque tem a multidão, gente? Nós sabemos que a Bíblia fala sobre multidão e tem aqueles, os discípulos, E se tem um negócio que Deus quer ensinar a discípulo, é matar a sua carne. Para que você morra a sua carne, para que Jesus venha habitar em você. Não é verdade? Quanto mais você mergulha no amor de Deus, você vai obedecendo a sua palavra e você vai sendo aperfeiçoado em amor por obediência. Você vai obedecendo por amor. E esses dias, Deus, ele é muito perfeito em tudo. E um capricho meu, gente. Eu tenho um capricho. Quem tem capricho aqui? Todo mundo tem capricho ou não?
A gente às vezes é cheio de nhanhanhã. É verdade. A gente é cheio de coisa. Misericórdia. E eu querendo um capricho meu. E aquele capricho foi frustrado. Por quê? Todas as vezes que eu estou querendo colocar algo acima do que Deus sabe que vai dar certo para mim, Ele vai lá e frustra. Aí eu cheguei muito revoltada, que a gente fica revoltadinha com Deus, machucadinha. Aí Deus vai naquele versículo, Ele vem na palavra. Aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, a salvará. Então, se tem um negócio que Deus quer ensinar a discípulo, não é você ser mimado não, viu? É você morrer, matar a sua carne, para que Cristo viva em você e você seja aperfeiçoado em amor. Isso é o que Cristo faz, porque cada vez que eu mergulho, mais eu morro. É desse jeito. Agora vamos 1 João 3,16. E cada vez que nós vamos guardando a sua palavra, e nós vamos deixando ser aperfeiçoados em amor por Ele, nós vamos amando o nosso irmão. Nós vamos morrendo para nós e Deus vai dizendo, ei, é menos você mesmo e é mais o outro. O que é que a Bíblia diz, né? Qual era o maior mandamento, né? Amar a Deus, o primeiro e o segundo maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Versículo 1 João 3, versículo 16. Diz assim: contudo, façam... Eita, eu estou lendo 1 Pedro, voou aqui. Aleluia, 1 João 3, 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Cristo Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está entendendo o que eu estou falando sobre morrer muitas vezes? Quer ser discípulo? Agora, se você quiser ser multidão, não tem problema não. Você vem para aqui e isso e aquilo outro, tá aí não. Agora, todas as vezes que Deus vai querer fazer igual, faz aqui esse louvor. E mais fundo, sabe o que é que Deus faz? O que foi que Deus fez com Pedro, Tiago e João, quando foi lá para a transfiguração? Ei, vamos ali. Ele chama para perto. Muitas vezes vai ser preciso afastar-se de alguns. Muitas vezes vai ser preciso deixar algumas coisas. Todas as vezes que Deus quer que você se aprofunde nele, Ele vai lhe trazer para perto. Agora vai lhe afastar do mundo. E de todas as coisas que querem lhe prender. Então preste atenção. Preste atenção, se Deus está lhe chamando para um tempo com Ele, vá. Porque se Ele está lhe chamando para um tempo com Ele, é porque Ele está lhe preparando para algo que vai acontecer. Deus, Ele é assim. Então, Deus, Ele está nos chamando algo hoje. E eu creio, como eu já disse, isso é uma palavra de direção. Deus está nos preparando. Deus está dizendo, alicercem, seus alicerces, estrutura a sua casa em mim. Porque as coisas vão acontecer mesmo. Mas se você estiver baseado na fé, na esperança e no amor, você vai estar alicerçado no amor que é Cristo. E o que é que diz lá em Mateus 7,24? Mas deixa eu ler primeiro. Não, vamos Mateus 7,24. Vamos voltar para lá. Aleluia, glória a Deus. Tem quanto tempo, Luísa? 7? Vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar certo, né? E vai ter fé. Mateus 7. Mateus. Podendo deixar marcado logo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7. Portanto, versículo 24. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente. Lembra das virgens? Não insensatas, não sem juízo, mas as prudentes. Que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é Jesus? O amor que nos amou. Aleluias. Só finalizando, Romanos 14, só um versículo para finalizar. Aleluia. Deus está nos chamando. Deus está mandando nós nos aprofundar. Aprofundar nele.
Porque pode vir o que vier, se estiver alicerçado, não vai cair não. Vai permanecer. Você vai precisar da fé, você vai precisar da esperança e você vai precisar do amor. O amor que nos amou para alicerçados, nós permanecermos firmes e pela fé materializar a eternidade. Amém? Romanos 14, versículo 18. Olha o que é que diz aqui. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se você servir, permanecer dessa forma, você está servindo a Cristo e sendo agradável a Ele e aprovado pelos homens. O que é que vai fazer? O que é que vai mostrar se realmente o dia da aprovação, o dia da prova, é isso que vai nos aprovar, se realmente estamos alicerçados ou não. Amém? Que nós possamos continuar no processo de construção, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Amém? Glória a Deus.